Esse é o nosso podcast Amar de Novo. Meu nome é Ulisses Aguiar. Esse nosso podcast, a gente apresenta estratégias na sua jornada para abrir o seu coração para amar de novo depois de um término de um relacionamento. Às vezes também as pessoas engatam um outro relacionamento, né, achando que vai curar uma dor anterior, só que o que acontece basicamente é que as dores são reforçadas na realidade, elas são mascaradas, elas são maquiadas. E aí quem está do nosso lado acaba pagando o pato, não tem nada a ver com ele ou com ela, tá certo? Então, nesse nosso podcast, a gente apresenta estratégias para deixar o seu coração livre, leve, solto, pleno, maravilhoso para amar de novo. Tá legal? E às vezes são coisas que nós fazemos sem perceber, que fazem total diferença, tanto para positivo quanto para negativo. Basta uma virada de chave, basta uma virada de interruptor aí, e a gente conserta um problema que, nossa, isso aqui parece monumental. E na realidade não é assim. Dá para resolver rápido. Beleza? E eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Já falei para vocês já prepararem um caderno, tá? Vai ser muito importante, muito interessante. Ah, eu tô só com o celular aqui. Meu, então faz um esforço para guardar tudo na cabeça, porque é muita coisa legal. Beleza. Tenho perguntas para fazer para vocês, tenho exemplos para compartilhar com vocês, tenho uma história para compartilhar com vocês e depois um exercício sensacional para vocês colocarem em prática. Beleza? Então vai ser realmente monumental, tem muito conteúdo para entregar. Eu vou fazer o possível e o melhor para não correr com o conteúdo e entregar tudo dentro em, sei lá, vai meia hora, 40 minutos, eu não sei. Vai ser o que for, tá? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade também. Quiserem comentar, poxa vida, sua careca tá refletindo muito a luz, sei lá, eu pego um boné no próxima live, tá joia? Beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é a seguinte. Às vezes, quando a gente está caminhando, quando a gente está na rua, enfim, a gente vê algumas nuvens, certo? Tá joia. Por que eu estou dizendo isso? Se eu vejo uma nuvem e eu estou com você caminhando e eu falo para você o seguinte, olha, aquela nuvem ali parece um, sei lá, um peixe. Aí para você fala o seguinte, não, aquela nuvem não é um peixe, aquela nuvem é um cavalo. Aí uma outra pessoa fala, não, aquilo ali é um cavalo marinho. Qual das três pessoas está certa? A princípio, nenhuma das três está certa, nenhuma das três está errada. Cada um viu o que viu naquela nuvem. Por que isso daí acontece? Tá? Tem um efeito psicológico chamado apofenia e pareidolia. Basicamente, isso daí fala que cada um vê aquilo que acha que está vendo e acha que aquilo é real. Basicamente isso, tá? Estou resumindo bastante. Se tiver algum psicólogo aqui, lamento por estar fazendo uma versão tão simplória, tão simplificada, mas o importante é entregar a mensagem. Isso aqui não é uma aula de teoria, eu quero entregar coisas práticas, quero que a pessoa coloque em prática logo, tá joia? Então, vamos lá. Se eu vi um cavalo marinho e a pessoa viu um peixe, nenhum dos dois está errado, nenhum dos dois está certo, isso daí acontece por um fenômeno psicológico chamado pareidolia ou apofenia. Isso não acontece só com humanos. Na natureza, em geral, também acontece bastante disso. Por isso que algumas aranhas, por exemplo, conseguem se parecer com flores. Por isso que algumas flores têm ilusão de ótica também para parecer com aranhas. Por isso que algumas folhas ficam com alguns pontinhos amarelos, para que alguns bichos pensem que já tem ovos ali e não ponham ovos ali. A própria natureza já tem esse mecanismo, tá? Isso é um mecanismo de sobrevivência. O nosso cérebro, ele tem vários mecanismos de sobrevivência para processarmos rápido as informações e sabermos o que fazer com elas, tá joia? Como isso se manifesta no nosso dia a dia? Às vezes acontece algo em um relacionamento nosso, presente ou passado, e nós temos uma impressão que nem sempre corresponde à realidade. Exemplo, meu marido ou minha parceira chegou tarde em casa, chegou tarde ao lar, melhor dizendo. E a cabeça já começa a pensar um monte de coisa. Isso daí a maioria das pessoas acontece em vários relacionamentos, tá ok? Outras coisas que podem acontecer, por que chegou tarde, por que me olhou desse jeito, por que conversou comigo nesse tom, etc. Isso aqui são julgamentos. Esses pequenos julgamentos são atalhos de percepção que a gente manifesta, quer pela comunicação, quer pelas ações, quer pelo que a gente está enxergando em relação ao outro, ou às vezes em relação a nós mesmos, tá? Agora, por que eu falei isso para vocês logo de cara com relação a nuvens? A gente vai abordar hoje, eminentemente, a questão de julgamentos. Julgamentos, a gente acredita que só o outro faz com relação a gente, tá? Poxa vida, ele nunca me perdoou, ela nunca me perdoou. Poxa vida, eu não consigo esquecer um relacionamento, eu não consigo superar um término, eu não consigo superar um impasse entre mim e o meu parceiro, entre mim e a minha parceira. Isso daí tudo são traduções de julgamentos. Julgamentos diretos ou julgamentos velados, ocultos, secretos. Só você sabe. E só outra pessoa sabe no oculto dela também. Tá bom? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês um provérbio hindu, tá certo?
Esse provérbio hindu, eu tive a oportunidade de falar ele uma vez hoje, tá? Porque uma pessoa deixou um comentário no Facebook e eu precisei falar o provérbio para ela também, eu estou compartilhando aqui com vocês. Esse provérbio hindu diz o seguinte: a árvore não nega a sua sombra, nem mesmo ao lenhador. O que isso traduz de importante em matéria de relacionamento? A árvore está posicionada ali e ela está sujeita a encontrar lenhadores pelo caminho. Na nossa jornada para abrir o coração para amar de novo, nós vamos encontrar lenhadores pelo caminho. Vão rivalizar com a nossa paz de espírito, vão rivalizar com o nosso coração. É difícil dar um passo para frente, aí quando a gente menos espera, vem um lenhador e vai lá e ceifa o coração que está se abrindo ainda. Via de regra é assim que a gente pensa, é assim que acontece. No entanto, a árvore está posicionada ali, a árvore está firme, está posicionada. Quando nós estamos posicionados para a expectativa, para o sonho de encontrarmos alguém especial, é bom ter em consideração que tem uma outra pessoa em algum outro lugar que também está posicionado, também está posicionada para encontrar alguém especial. É uma árvore que também está passando por diversos conflitos com lenhadores em geral. E essa árvore está posicionada. Então, enquanto um ou outro não desistir, maior a chance de um encontrar o outro, tá bom? O que acontece, porém, é que às vezes o lenhador aqui somos nós mesmos. Nós mesmos ceifamos, nós mesmos vamos lá e cerramos a nossa própria árvore, no caso, o nosso próprio coração, com os julgamentos que nós mesmos nos impomos. Eu falei aqui da questão da nuvem. A nuvem é como nós enxergamos alguma coisa. São 3 pilares simples que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Já falei do primeiro pilar, como nós enxergamos. Agora eu vou falar o segundo pilar, como nós nos comunicamos. Como o nosso julgamento se manifesta pela comunicação. O que é interessante colocar aqui enquanto julgamento é que o julgamento em si é uma condenação, tá? É uma reprovação. Essa reprovação pode se traduzir, por exemplo, em culpa, vergonha, raiva, rancor, amargura, desejo de vingança, o que é que seja. Tudo isso são sentenças de um julgamento que nós fazemos em relação ao outro ou nós fazemos em relação a nós mesmos. Ah, mas o outro também faz isso conosco. Você tem controle sobre seus pensamentos, sobre as suas comunicações, sobre as suas ações. O que o outro pensa, o que o outro deixa de fazer e pensar, isso é ele com ele, isso é ela com ela. Nosso encontro somos eu e você. Então, eu estou apresentando coisas para você trabalhar com você, tá bom? E se você achar que faz sentido para você, você pode ir lá na sua casa, com a sua família, ou com o relacionamento que você está tentando consertar, ou com o seu próximo relacionamento que você quer deixar harmônico, você pode ir lá e ver se você consegue fazer isso daí acontecer. Mas só depende da outra pessoa na parte dela. O que eu estou apresentando aqui serve para você. Você, ponto. Quer você esteja sozinho, esteja à procura de um outro amor, quer você queira de alguma forma ver se o seu relacionamento atual tem alguma salvação ou não. Tá bom? Beleza. Agora com relação à comunicação. Teve um experimento, eu não sei se essa é a primeira vez que você ouve isso, mas para alguns é, para outros não é. De toda sorte, eu preciso compartilhar com você para fechar esse quadro da comunicação. Teve um experimento de um estudioso japonês que ele separou 3 potes com arroz. Esses 3 potes tinham um pouco de água cada um. Eles eram potes idênticos, com idêntica porção de arroz e com idêntica quantidade de água, idêntico volume de água. 3 potes. Fechou? Tá aqui tudo bem. Tá bom. Para um pote, ele disse todos os dias, durante 30 dias, eu te amo. Em outras versões fala que ele teria dito obrigado, mas vou trabalhar com aquela que fala eu te amo. Ele disse isso para esse pote de arroz todos os dias durante 30 dias. Para o outro pote, ele disse eu te odeio. Ele estava falando isso para arroz, tá certo? Arroz com um pouco de água. E o terceiro pote, ele ignorou por absoluto por 30 dias. O que aconteceu após o 30º dia, e ele registrou isso no experimento dele? O pote do eu te amo estava fermentando com um aroma muito agradável, como se tivesse fresco desde o primeiro dia do preparo. Estava sensacional esse arroz. E o outro arroz, o arroz do eu te odeio, esse arroz estava negro, empretecido 100% e com um odor fétido, horrível. E o terceiro pote de arroz, que era o arroz que tinha sido ignorado, ele não falou nada para aquele arroz, era o arroz do ignorado por completo. Esse arroz, ele mofou, ele ficou verde após o 30º dia. Agora, por que eu disse isso para você? Ele só falou pro arroz essas coisas. E arroz tipo, não é pessoa, tá certo? Arroz é arroz, tá certo? Ele não pensa. Tipo, enfim, o que eu tô querendo dizer com isso? Ele falou, o cientista lá, o estudioso falou, e aquele resultado se manifestou aquela palavra se manifestou em um resultado tangível. Então, às vezes nós pensamos que, poxa vida, eu só falei pro outro, aquilo não aconteceu nada, eu já pedi desculpa, mas aquilo fica no outro.
Ou mesmo alguém falou alguma coisa pra você, a pessoa até te pediu desculpa, mas aquilo ainda fica com você. Ou às vezes você uma coisa pra você, e você nem percebe que tá dizendo, são coisas do tipo, eu não mereço ser amado, ou eu não mereço ser amada, eu não consigo esquecer o que me fizeram, eu nunca vou ser capaz de amar novamente, eu nunca vou ser capaz de X ou de Y, eu não sou digno de um amor, eu não sou digno de ter uma família, depois de tudo aquilo que eu passei, depois de tudo aquilo que eu sofri, depois de tudo aquilo que eu fiz, eu não sou digno de amar nem de ser amado, ou eu não sou digno de ser amada. É, todas essas comunicações impactam a qualidade do arroz, por assim dizer, emocional, o arroz que nós oferecemos de nós mesmos para nós mesmos. E mais tarde, o arroz que nós ofereceremos, né, para o nosso parceiro, quando nós formos ter alguém do nosso lado. Agora, como isso chama? Isso em psicologia é traduzido como efeito Pigmalion. Efeito Pigmalion, via de regra, em resumo, tá? É que as nossas comunicações se traduzem em um resultado concreto, um resultado material. Então não são meras declarações, não é uma mera expectativa. Aquilo acaba convergindo em um resultado concreto, tangível, objetivo. Então, qual é a qualidade do arroz, por assim dizer, que você tem oferecido para si mesmo em relação a um relacionamento que você já terminou, um relacionamento que já foi superado, um relacionamento que já acabou? E ao mesmo tempo, qual é a qualidade do arroz que você tem oferecido para o seu relacionamento atual? O que você tem passado no seu relacionamento atual e como você tem reagido com isso? Tá certo? Porque tem expectativas que o seu parceiro ou sua parceira atualmente nunca vai ser capaz de suprir, nunca vai ser capaz de entregar, nunca vai ser capaz de dar match. Porque não é culpa dele ou não é culpa dela, mas ele está ouvindo isso. Ou às vezes você está ouvindo isso de você mesmo. É a sua expectativa, é a sua palavra projetada no outro, ou projetada sobre si mesmo, ou si mesma. Esse é um tipo de julgamento que é manifestado pela comunicação, tá bom? Agora, qual é o terceiro pilar? Eu falei que eram 3 pilares, tá? O primeiro pilar foi o pilar daquilo que você vê, falei com relação às nuvens. Segundo pilar, comunicação, falei do caso do estudo do arroz. E agora, o terceiro pilar. O terceiro pilar, alguns podem traduzir como lei do menor esforço, outros podem traduzir como espontaneidade. O terceiro pilar é a manifestação. Como você se manifesta. E a nossa manifestação, ela é tão mais simples quanto menor ofereçamos resistência a ela. Por isso que eu disse aqui espontaneidade. Vou te dar um exemplo, tá? Para que isso fique mais simples de entender. Imagina que você tem um parafuso para apertar, tá certo? E esse parafuso, você deve saber, já deve ter apertado um parafuso na vida. Esse parafuso, conforme você vai apertando ele, ele vai oferecendo mais e mais resistência. Se você for apertar com os dedos, você vai fazer grande esforço, vai machucar os dedos e ele vai virar pouco ou quase nada. Agora, se você for lá e usar uma ferramenta, ele vai virar muito mais simples, não vai oferecer resistência e você vai ter um resultado sensacional. Beleza? Como isso se aplica na vida real, por assim dizer, em matéria de relacionamentos? Tem coisas que você já sabe que não estão dando certo. Tem coisas que você já viu que o jogo já chegou até onde tinha para chegar. No entanto, às vezes você diz para si mesmo: poxa vida, ela vai mudar. Poxa vida, ele vai mudar. Poxa vida, ele disse ou ela disse para mim que essa foi a última vez, ou que esse foi o último episódio. Enfim, é, quando isso daí acontece, você passa a justificar para o seu próprio sistema uma determinada situação. Às vezes aquela própria pessoa passa a justificar para ela mesma aquela própria situação. E aquilo que é espontâneo, óbvio e ululante, por assim dizer, aquele relacionamento já está esgotado. No coração ele já acabou. Mas ainda assim, tem pessoas que optam por ficar junto. Às vezes porque pensam que, poxa vida, eu já passei tanto tempo do lado dessa pessoa, não sei mais o que seria de mim sem ela, eu perdi minha identidade, ou às vezes depois que o relacionamento termina, a pessoa ainda fica pensando realmente que ela não vai ser capaz de amar de novo, como se o término daquele relacionamento tivesse ao mesmo tempo arrebatado o coração dela. Não é mais dela. Talvez você já tenha ouvido isso. Eu entreguei o meu coração na mão do fulano, eu entreguei meu coração na mão da fulana. Só que isso, como eu falei para vocês no começo dessa história, é apenas um julgamento. E o julgamento, a beleza desse julgamento que eu estou querendo dizer aqui, é que ele é um ponto no passado. Ele não é uma condenação, ele não é uma sentença perpétua. Ele aconteceu, um ponto no passado. O que importa é o que você vai fazer disso, tá certo? E o que você vai fazer disso eu vou apresentar aqui para vocês. Eu abri esse nosso diálogo com a promessa de que eu entregaria para vocês uma forma, um método, um mecanismo, uma ferramenta, o que quer que seja, para ajudar você a libertar seu coração, deixar seu coração livre para amar de novo. Existem várias ferramentas. O que eu estou procurando aqui fazer para você é o seguinte: eu queria apresentar alguma coisa simples para você entender mais ou menos como isso vai funcionar. Depois eu vou te apresentar o que você vai fazer, tá bom?
Por que que isso daqui é importante? Porque às vezes a gente pensa que é preciso muito esforço, é preciso conhecer um monte de coisa para colocar em prática, eu preciso conhecer todos os rótulos, tudo, todas as. Não precisa conhecer tudo, você só precisa saber como funciona. Então eu apresentei muito rapidamente. Agora vamos dar mais um passo para frente. Esse passo para frente são 3 perguntas que eu quero fazer para você, apenas a título de recapitulação, para ver se a gente está na mesma página, antes de eu dar mais um passo para frente com você. Primeira pergunta, a título de recapitulação. Quais são as nuvens que você tem visto, por assim dizer, em relação a si mesmo, quanto ao término de um relacionamento seu? Isso daqui de alguma forma reverbera no seu presente? E da mesma forma, que tipo de nuvem, se é que existe, você tem visto no seu relacionamento atual? Que tipo de julgamento, por assim dizer, você tem feito em relação ao seu parceiro ou em relação a si mesmo? Porque às vezes o julgamento que nós fazemos em relação a nós mesmos impede, naturalmente, de conhecermos outra pessoa que vai nos fazer bem. Uma alma que está com uma fratura, que ela mesma se impôs, nunca vai conseguir ser preenchida por outra alma ou por outra coisa, porque é uma relação da própria alma consigo mesmo. Só ela se abre e só ela é capaz de se fechar. É por isso que eu estou apresentando isso para você. O que você vê com relação às suas nuvens? Segunda pergunta: que tipo de arroz você tem oferecido a si mesmo, a si mesma, ou em relação ao parceiro que você espera ter? Eu digo espera ter, quer você vá conhecer alguém, ou quer você, em relação ao seu atual relacionamento, opte por falar coisas feias para o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa. Que tipo de coisa tem saído da sua comunicação? Que tipo de arroz emocional você tem oferecido? É o arroz do eu te amo? É o arroz do eu te odeio? Ou é o arroz da abstenção? O arroz do ignorar? Tá certo? Porque, qual seja o caso, ou ele vai apodrecer, ou ele vai mofar, ou ele vai prosperar. Tá bom? Agora, a terceira pergunta: como você tem se manifestado diante do seu relacionamento atual ou desejado? Com liberdade, com espontaneidade? Ou você se sente preso, presa, tolhido, tolhida, sem opções, sem saída, sem alternativa? É a última opção, é a última bolacha do pacote? Às vezes nós mesmos nos sentimos a última bolacha do pacote. Como fulano foi capaz de fazer tal coisa comigo? Isso daí acontece, via de regra, porque quando o foco está virado para dentro, isso é ego, e o ego aniquila relacionamento. Ego é um dos piores julgamentos que a gente pode fazer, só que é um julgamento de nós para nós mesmos, e poucos de nós percebemos isso. Ego aniquila relacionamento, atual e o futuro. Isso é uma coisa para ter em conta. Já fiz as 3 perguntas de recapitulação com vocês. Agora, vou dar o passo adiante, tá? O passo adiante é o seguinte, na mitologia grega, nós temos um exemplo de uma pessoa que que ilustra o que eu vou apresentar para vocês agora. Mas antes disso, apenas uma pequena distinção. O cérebro não faz distinção, o cérebro não tem discernimento entre o que é bom e o que é mal, entre o que é certo e o que é errado. O cérebro não faz isso. Então, se você fala para si mesmo, por exemplo, ou para si mesma, por exemplo, não vou pensar no elefante cor-de-rosa, o cérebro não se importa se tem um não antes, ele já pensou no elefante cor-de-rosa. Não vou pensar no fulano de novo, não vou pensar na Beltrana de novo. O cérebro já pensou. Ele não quer saber se é uma coisa que te agrada ou uma coisa que não te agrada. Ele traz aquilo para você rapidamente. Isso se manifesta na sua fisiologia, isso se manifesta na qualidade de como você respira, na qualidade de como você põe a sua postura, na qualidade de como você manifesta a sua voz, nos seus olhos, no brilho da sua alma pelos seus olhos, enfim, nas suas expectativas, inclusive. Agora que isso você já tem em consideração, para que não fique na teoria, vou passar para a mitologia e agora eu vou trazer isso para você numa prática, para você executar. Mas primeiro vamos para a mitologia. Isso é rápido. E se você ainda não conhece por que eu trago elementos de história, por que eu trago elementos de mitologia aqui, às vezes eu trago mitologia nórdica, às vezes eu trago mitologia grega, enfim. Mitologia egípcia eu ainda não trouxe, mas eu planejei trazer para vocês hoje. Porém, hoje vai ser grega mesmo. Por que eu trago isso? Para estimular criatividade, para estimular outras formas de resolver problemas. Porque o cérebro, por si só, quando a gente apresenta coisas diretamente, talvez o cérebro ofereça barreiras, talvez ele ofereça empecilhos para processar aquela informação. Ah, eu já conheço isso. Só que quando a gente apresenta por metáfora, quando a gente apresenta por mitologia ou por analogia, o cérebro processa de outra forma. Ele oferece menor resistência, por assim dizer, para trabalhar com aquela informação e depois ele assimila ela se ele achar válido. Mas aqui, pelo menos, você dá uma chance para o seu cérebro respirar aquela informação antes de escolher se ela é descartável ou não. Então vamos para a mitologia aqui. Havia um rei numa ilha que existe até hoje. Essa ilha se chama Chipre. Esse rei, ele era muito inteligente, enfim, e ele era muito habilidoso
com mármore, pedras. E ele estava bastante desgostoso com relacionamentos. Ele falou assim: Meu, dê uma mulher sábio para mim. Eu sou muito bom sozinho. Eu tô cansado de sofrer. Eu não aguento mais apanhar. E ele estava desiludido com todas as mulheres que ele havia conhecido. E ele era um rei que viajava muito. Ou seja, já vi tudo que tinha para ver. O mundo não tem mais nada para me surpreender. Eu não, enfim, não tem nada nem ninguém que possa me surpreender. Eu já conheço tudo. Então ele se isolou lá nessa ilha. Ele achou uma área lá que ele pudesse ficar sem ninguém incomodá-lo. Ele pegou um bloco de pedra, ele achou um bloco de pedra e começou a esculpir aquele bloco. E esculpindo aquele bloco, foi formando a figura de uma mulher, muito bonita, aos olhos dele. Depois que ele terminou de esculpir aquela figura, ele pegou tecido e vestiu aquela estátua, como se fosse uma mulher de verdade. Vestiu ela com tecido, um vestido, uma túnica que seja. Colocou joias nela, passou óleos para ficar com perfume agradável. Naquela época não tinha perfume, sei lá, não sei perfumes femininos em geral, mas alguns masculinos eu sei, mas imagine perfumes legais. Nessa época não tinha, tinha óleos para deixar o corpo com cheiro agradável. E pôs as joias, pôs o vestido, enfim. Ele esculpiu todas as voltinhas do cabelo, o jeito do rosto, as orelhas, os ombros, tudo, 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 tudo. Ele era um ótimo escultor. E aquela figura ficou tão real para ele que ele se apaixonou por aquela figura. E ele se apaixonou por aquela figura porque era uma mulher que ele havia infundido nela grandes expectativas, grandes sentimentos, carinho, como se fosse uma pessoa que de fato tivesse existido. E os deuses se compadeceram dele. Na realidade, a própria deusa do amor, Afrodite, se compadeceu do sofrimento dele e também do desejo dele. O nome desse rei era Pigmalião. E eu falei para vocês aqui mais cedo sobre o efeito Pigmalião. O efeito Pigmalião deriva dessa história, desse mito. Veja que é um mito tão importante que acabou derivando de uma teoria psicológica com resultado demonstrável. Interessante, né? E Afrodite, se compadecendo dele, soprou vida naquela estátua. E aquela estátua passou a existir, era uma mulher de verdade agora. E os dois se apaixonaram. A estátua, que chamava agora uma mulher de verdade, chamada Galateia, e Pigmalião. Eles se casaram, tiveram filhos. E ele não acreditava no amor, passou a acreditar, e foi o amor que ele construiu. E a vida foi infundida naquela criação. Por que eu contei isso para vocês? Depois de ter contado todas as outras coisas antes, e eu falei para vocês terem um caderno para anotar. Eu falei para vocês que tinha muito conteúdo hoje. E o que a gente vai fazer agora é um exercício muito especial para que você coloque isso em prática agora. Para que a gente não fique só propriamente na teoria. São informações interessantes. Obrigado. Mas eu gostaria que vocês colocassem isso em prática. Eu quero muito que vocês tenham resultados positivos na vida de vocês. Todo mundo merece amar. Não existe uma segunda chance para amar. Isso não existe. Não tem limite para quantas vezes você ou eu, quem quer que seja, possa amar. Não tem limite para isso. Olha, faz 20 anos que eu não sei o que é amar. Tudo bem, tem gente que faz 30 anos que não sabe o que é amar, mas descobre o que é amar. Não tem limite de idade, não tem limite para o número de vezes. Não tem isso. E depois de tudo isso que eu te expliquei aqui, eu vou te apresentar esse exercício agora. Primeira coisa que eu lhe peço é o seguinte: se você estiver dirigindo, não faça esse exercício, porque vai envolver você fechar os olhos. Aí pode ser complicado. Então, primeira coisa é ficar num lugar em que você não vai ser incomodado, tá bom? Se você estiver ouvindo isso, não estiver me vendo, não vai ter prejuízo nenhum. O que importa é você acompanhar o que eu vou te falar agora. Esse exercício é muito simples e ele tem duas etapas iniciais e depois o meu exercício em si. Primeira etapa é respiração. A gente vai inspirar por 4 segundos e vai soltar pelo nariz, tudo pelo nariz, tá? Tudo pelo nariz, não vai usar a boca. Boca não usa. Tudo pelo nariz. Inspirar 4 segundos, soltar pelo nariz 4 segundos. Não é para segurar o ar. Vai inspirar 4 segundos e vai soltar pelo nariz 4 segundos. A gente vai fazer isso apenas 4 séries. 4, entendeu? Tudo pelo nariz, tá? Eu só fiz pela boca para ilustrar. Mas são 4 vezes e cada vez que a gente soltar o ar ou inspirar são 4 segundos. Então vamos, é só você acompanhar comigo, tá? Não vai ter problema nenhum. Então, inspirar 4 segundos. Eu vou contar nos dedos para vocês virem aqui, para vocês darem uma olhada aqui, tá?
Já acabei a minha. Espero que você também tenha acabado a sua. E os dois saiu basicamente para a gente ficar um pouco mais sereno e ao mesmo tempo um pouco mais atento. Um pouco mais anestesiado e ao mesmo tempo um pouco mais atento. Serve para aliar os dois hemisférios do cérebro, em identidade de vibração. Às vezes a gente está muito agitado, pensando em vários problemas, e esse tipo de respiração serve para deixar você centrado. É um foco sereno, por assim dizer, tá? Joia. Agora, a segunda parte do nosso aquecimento, por assim dizer, tá? Eu gostaria que você fechasse os olhos e dentro aí dos seus olhos fechados, enfim, olhando para o seu interior, eu gostaria que você encontrasse, com grande respeito e grande veneração, grande carinho a todas as memórias que você já tem. Um episódio em que você tenha se sentido muito orgulhoso ou muito orgulhosa de algo que você já tenha feito, algo que você tenha realizado, alguma coisa que te fez sentir muito orgulho de si mesmo. Muito orgulho. Procure esse episódio aí dentro de você. Veja como era o contexto, como você estava, como se isso daí estivesse acontecendo exatamente agora de novo. Procure visualizar esse episódio com todos os elementos que tinha em volta. Qual era o ambiente, como é que era a sua expressão. Traz esse episódio de novo para você. Esse é o momento em que você se sente muito orgulhoso, muito orgulhosa de si mesmo ou de si mesma. Legal. Agora, procurar aí dentro de você também um outro episódio em que você tenha se sentido igualmente orgulhoso ou igualmente orgulhosa, com mais intensidade até. Um dia em que você sentiu muito, muito, muito orgulho de si mesmo, muito, muito, muito orgulho de si mesma, muito orgulho, muito orgulho. Talvez você tenha até ficado emocionado ou emocionada nesse dia. Talvez você tenha dado risada, pulado, talvez você tenha dançado, talvez um monte de coisa. Lembra desse dia de novo. Traz ele para sua memória o mais vivo possível, como se estivesse acontecendo agora. E pega esses 2 dias, esses 2 episódios de orgulho e traz para o seu peito com as 2 mãos, como se você apanhasse o episódio e trouxesse para o seu peito. Trouxe o primeiro dia, agora vai esticar as mãos, vai pegar o segundo dia e vai trazer para o peito novamente. Trouxe os 2 episódios de orgulho para o peito. Tudo de olhos fechados ainda. Agora, o terceiro episódio que eu quero que você busque aí dentro de você, por favor, com grande respeito e veneração, é um episódio em que você tenha sido muito corajoso ou muito corajosa. Foi um dia em que você descobriu em você um leão ou uma leoa que você não sabia que existia até então. Por mais poderoso, mais poderosa que você seja, mas nesse dia você se viu muito corajoso, como nunca, ou muito corajosa, como nunca. Uma energia que, se fosse um som de algum animal, seria um rugido de um leão, literalmente. Muita coragem. Esse episódio eu sei que você tem, e eu quero que você encontre aí dentro de você. Quando você encontrar, enxerga, viva o episódio como se estivesse acontecendo agora, bem na sua frente. Você é muito corajoso, você é muito corajosa. Sua respiração, seu olhar, sua boca, suas mãos. E traga esse episódio com as 2 mãos também para o peito, em cima dos outros 2 episódios de orgulho que você já trouxe para o peito. Muito bem. Ainda de olhos fechados. Agora começa o nosso exercício. Ainda de olhos fechados. Imagina, por favor, que você se encontra numa oficina de escultor ou de escultora. Nessa oficina tem blocos de pedra grandes, você pode escolher à vontade. Escolhe um bloco de pedra que mais você achar que seja bonito, seja atraente para você, que mais te chame a atenção, com um bloco de pedra com o qual você mais se identifique. São blocos de pedra lindos, muito bonitos, da pedra que você quiser. Muito bonito. Agora que você escolheu esse bloco de pedra e tá na frente dele, você percebe que nessa oficina de escultor ou de escultora tem várias ferramentas para você trabalhar. Ainda que você não saiba o nome de todas essas ferramentas, alguma coisa dentro de você te mostra que você já sabe como trabalhar com elas, porque é espontâneo para você. Elas estão pedindo para que você as pegue e trabalhe com elas
nesse bloco que você trouxe para trabalhar, esse bloco de pedra. E conforme você vai esculpindo nesse bloco com as ferramentas que você tiver escolhido, você vai esculpindo pensando no amor que você gostaria de viver. Vai dando forma para alguém. Mesmo que seja uma pessoa que você não conheça, não importa. O seu coração já sabe o que vai esculpir. Essa pessoa já está preparada dentro daquele bloco. Você só está esculpindo para encontrá-la. Espontaneamente, o seu coração já sabe, mesmo que seja uma pessoa que você ainda não conheça. E conforme você vai trabalhando nesse bloco, vai dando forma para ele, mais essa pessoa vai aparecendo. Ela tem cabelo ou ela não tem? Você vai esculpindo pescoço, nariz, as orelhas, as sobrancelhas, o queixo, os ombros, as mãos, vai esculpindo de cima para baixo, o peito, as costas, todos os detalhes do abdômen, se tiver, vai chegando ao quadril, cintura, as coxas, pernas, pés, vê a parte de trás. Como é a parte de trás para você? Panturrilha, coxas na parte de trás, glúteos, as costas, a nuca, o topo da cabeça. Vai esculpindo com muito amor, muito respeito, pensando no que você está fazendo, com muito amor e muito carinho, pelo aquele seu trabalho, você que está fazendo, no bloco de pedra que você escolheu. Você passa a parte da frente dessa estátua que você está fazendo. Você vai fazer os olhos agora, com muita calma, muita paciência. Você vai talhando os olhos, faz a pupila, faz a íris, faz a parte de dentro do olho, tudo. É quase como se estivesse vivo. Quanto mais você trabalha, mais é essa impressão que você tem. Você sopra a estátua conforme você vai esculpindo para tirar o pó. E de alguma forma, quanto mais você sopra a estátua para tirar o pó, você sente que conforme você sopra, você igualmente infunde na estátua sentimentos bons, sentimentos doces, de amor, de carinho, de acolhimento e de tantos outros que você queira colocar de positivo ali. É isso que você sopra quando tira o pó da estátua conforme você trabalha na estátua. Depois que você terminou de trabalhar nela, quando você estiver satisfeito, o cabelo, todos os detalhes, as mãos, as unhas, tudo, você vê se tem alguma coisa que você queira colocar, alguma joia que você queira colocar, algum relógio, algum anel ou nada. Os itens que você quiser, você pode colocar. Algum perfume que você queira, os óleos que você queira. Não escolha nenhum perfume de vidro, não. Desses de borrifar. Tem óleos aí nessa oficina de escultor, nessa oficina de escultura. Pega um dos óleos que você tiver aí, que você achar bacana, abre os frascos para ver que cheiro tem, o que mais te agradar. O que mais for ficar interessante para aquilo que você está fazendo. Depois que você tiver escolhido o óleo que você quiser, põe um pouco nas suas mãos e passa na estátua que você está fazendo. Passa na estátua com muito carinho, como se de fato ela existisse de verdade, como se fosse uma pessoa ali na sua frente, que você fez, você criou. Ela tá ali para você, tá posicionada para você. O seu sonho ganhando forma tá bem na sua frente. E você tá com os olhos nas mãos, passando na estátua. Pescoço, nos braços, onde mais você quiser. Você procura algum tecido para cobrir a estátua, como se fossem roupas. Uma túnica, uma camisa, um vestido, uma calça. Que roupa você vai escolher para cobrir a sua estátua? Que cor vai ser esse tecido? Vai ter algum trabalho, algum detalhe nesse tecido? Como ele é? Ele tem cor? Põe na estátua, com muito carinho. Você olha para os olhos da estátua que você mesmo esculpiu. Fica feliz, porque de alguma forma é como se eles olhassem para você de volta e agradecessem e devolvessem de uma forma que a gente não consegue expressar o carinho que você tributou e está tributando para essa estátua. Você admira um pouco o que você está fazendo, a pessoa que você esculpiu ali na sua frente. E dando alguns passos para frente, você tem vontade de abraçar essa estátua. Você abraça. Encosta a cabeça no ombro, ou cabeça com cabeça, como ficar mais confortável para você, mas você abraça.
E ali abraçado, você sente como se você fosse abraçado de volta. Abraçado ou abraçada ali, alguns sentimentos você percebe infundirem em você e infundirem de você para a estátua também. Que sentimentos são esses? Amor, esperança, alegria? E você pensa que se essa estátua fosse uma pessoa de verdade, fosse a pessoa com a qual você sonha, talvez desde criança, mas talvez o mundo tenha ensinado para você que sonhar não é bom para você. Mas ali você tem a oportunidade nas suas mãos de estar de bem de frente e abraçado ou abraçada com o seu sonho. E você imagina quais passeios, se essa pessoa existisse, vocês fariam? Que lugares vocês visitariam? Os alimentos que vocês dividiriam? As risadas que um daria do outro ou para o outro? Os sonhos que vocês construiriam juntos e a vida que vocês viveriam? E ali fazendo isso, você passa a se sentir um pouco quente, como se fosse o seu calor indo para aquela figura e aquela figura radiando calor para você também. Em alguma medida você sabe que aquela estátua não é mais uma estátua, é uma pessoa de verdade que você encontrou, esculpindo o seu coração para você. Desfruta um pouco desse momento, daquilo que você criou, daquilo que você sabe que existe. Seu coração sabe que existe e mostrou para o seu cérebro que ele sabe que existe e como é o que ele sabe que existe. Enquanto você desfruta um pouco disso, procura perceber quais emoções você sente em você com relação a essa pessoa e quais emoções você sente dessa pessoa para com você. Só mais um pouco. Você agradece a você mesmo ou a você mesmo, faz um último carinho e abre os olhos. Gratidão pelo exercício que você fez para você mesmo. Agora a gente vai comentar uma coisa ou outra com relação a esse exercício, a essa oportunidade que você deu para você mesmo ou para você mesma. Seu coração já sabe que aquilo que você deseja num relacionamento existe. O cérebro impõe julgamentos e barreiras que às vezes a gente não consegue entrever, porque o cérebro tenta nos proteger. Só que às vezes, e na maior parte das vezes, a proteção que o cérebro faz é com relação a nós mesmos. O perigo real não existe, propriamente dito, como nós imaginamos. E o coração, mais do que tudo, ele tem sonhos. E os sonhos que a gente acaba não realizando em matéria de amor, em matéria de relacionamento, se transformam em frustrações que nós projetamos sobre nós mesmos, nossa saúde, nossas realizações em geral, nossos próximos relacionamentos, às vezes inclusive sobre os nossos filhos. Então, o que eu gostaria de estimular aqui é uma reflexão em cima dos sentimentos que você colheu desse exercício. Que tipo de sentimento você tem projetado sobre si mesma, ou sobre si mesmo, ou sobre o seu relacionamento atual? Ele é de fato, ou ela é de fato, a pessoa com a qual você gostaria de viver essa experiência? A vida passa muito depressa, muito depressa. De modo que, às vezes, nós achamos que o sonho já está tarde demais para ser vivido. Mas enquanto existe o desejo do coração de vivê-lo, não é tarde. Se você tem ainda isso dentro de você, e você teve a oportunidade de ver nesse exercício, é mais o sinal para que você aposte, de fato, naquilo que você tem sentido. Quer seja para reconstruir um relacionamento que você tenha, mas acha que está deteriorado, quer seja para você ser estimulado pelo convite a amar de novo. Esculpir o seu próprio coração, a liberdade para amar de novo. E eu gostaria de lhe oferecer como bônus, tá? Um poema de presente muito especial. Tem uma playlist no meu canal do YouTube. Se você estiver acessando pelo Instagram, tem uma opção no link da minha bio, que é playlist poemas de presente. Você vai clicar nela, ou se você estiver no YouTube ou estiver no Facebook, procurar no meu YouTube ou no meu Instagram, enfim, essa playlist poemas de presente. Quando você encontrar essa playlist poemas de presente, você vai procurar um poema chamado Lençol. Esse poema dura em torno de 1 minuto. Eu não me recordo qual é o número dele, mas procure. Ou digite no Google, como chama no YouTube, na barra de pesquisa, Ulisses Aguiar, Lençol. E veja esse poema.
Leia o poema. E se você tiver dificuldade em se lembrar do exercício que a gente fez aqui, tiver dificuldade em lembrar da escultura que você fez, do sonho que você esculpiu, do sonho que o seu coração mostrou para você que você tem, se isso estiver acontecendo com você, se você tiver dificuldade em se abraçar a esse sonho de novo, para que você nunca se esqueça dele, eu lhe convido com ênfase, faça um convite fraterno, para que você veja esse poema lençol. Vale manter firme e estimulado ou estimulada a não desistir de amar de novo, nunca mais. É o convite que eu gostaria de lhe fazer. Em sentimento, ofereço o meu abraço. Gratidão. Gratidão. E parabéns pelas esculturas que vocês fizeram, pelos sonhos que os seus corações esculpiram. Eu queria muito que vocês percebessem que vocês são capazes de amar. Todos somos livres para deixar o coração livre igualmente para amar. E agora a gente vai partir para uma breve prece, onde vocês podem acompanhar, podem fazer junto, de olhos fechados, pensando nas vibrações que vocês gostariam de multiplicar, dividir, compartilhar, enfim. Então, peço para vocês fecharem os olhos, por gentileza, um breve momento de recolhimento. E conforme fechamos os olhos, pedimos a Deus para que multipliquem essas nossas vibrações criativas e poderosas de amor e de carinho, para que envolva a nós mesmos, envolva quem faz a diferença na nossa vida, envolva a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que são importantes para nós, as pessoas que ainda talvez nem conhecemos, mas também igualmente procuram por nós, procuram fazer com que os caminhos se encontrem, mesmo que isso escape ao nosso conhecimento. De toda ordem, a nossa vibração alcança essas pessoas, alcança igualmente a todas aquelas pessoas que sofrem, encarceradas talvez em sentenças do passado, tomando por condenações eternas, de sofrimento a não amarem de novo. Possam essas pessoas igualmente serem tocadas por vibrações de carinho, refazimento, autoconfiança, auto-perdão e esperança. Vibramos por nós mesmos mais uma vez, agradecendo pelo nosso encontro de hoje, agradecemos a Deus. Agradeço a vocês me fazem muito feliz, muito honrado. A presença de vocês me dignifica muito. Esse tema foi sugerido por uma das pessoas aqui que acompanham o canal, com muito carinho, apresentou pelo Instagram. Vocês podem sugerir temas também pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. A gente tem liberdade para conversar, tá bom? Tem uma pergunta aqui no Instagram. Vou ver se tem alguma coisa aqui que eu possa falar para vocês. A pergunta que a gente tem no Instagram é a seguinte: meu amor mora ao lado. É normal eu ter pensado nele? Sim, a gente não tem controle sobre os pensamentos, sobre as emoções. Nós não temos controle disso. Às vezes a gente tem a vontade de controlar. Eu quero controlar os meus pensamentos. Eu quero controlar as minhas emoções. Como se nós fôssemos máquinas ou programas de computador. Ou às vezes animais que precisam ser condicionados. Na vida real isso não acontece. O que tem como fazer são exercícios que nós fizemos para que o cérebro possa enxergar o coração. O cérebro tem tanto medo de se machucar, tem tanto medo de fazer com que nós nos machuquemos novamente, que por vezes ele dá um mute no coração. Ele põe uma capa ou uma armadura, uma couraça sobre o coração. E ele é deixado de lado, ele é renegado. Mas esse tipo de exercício faz com que o cérebro possa abrir o canal de comunicação com o coração de novo. E quando você põe a mão sobre o coração, como nós fizemos no começo, nesse nosso aquecimento aqui, você estimula o seu segundo cérebro, que é o cérebro-coração. A maioria de nós acredita que só temos um cérebro. Nós temos três, mas isso é matéria para um outro vídeo. Em resumo, nós temos o cérebro-cérebro, cérebro-coração e o cérebro-intestino. Cérebro-intestino em razão dos hormônios que ele produz, das substâncias que ele produz. Cérebro-coração em razão do campo eletromagnético, que é muito mais forte, muito maior do que o do cérebro. E o cérebro-cérebro, que é eminentemente racional. O cérebro-coração é estudado à raia da neurocardiologia. Então, quando nós pomos a mão nós colocamos a mão no coração e viabilizamos esse processo do cérebro enxergar o coração, do coração poder se expressar o cérebro de novo, a gente percebe que propriamente não existe um certo ou um errado por pensar em alguém, ou por sentir emoções, sentir carinho por alguém. Talvez essas emoções sejam dissolvidas com uma conversa. Pode ser uma conversa, um pedido de desculpas. Pode ser uma conversa no sentido de eu lamento. Pode ser uma conversa no sentido de
olha, você pisou na bola comigo e para mim seria importante que você reconhecesse isso. Você não consideraria repensar tal coisa que aconteceu entre a gente e você me pediria desculpa? Às vezes nós precisamos ouvir isso, mas podemos não admitir. E achamos, por consequência, que, no caso, uma pessoa que mora do lado ou uma pessoa que passou pela nossa vida seja importante ainda até hoje, a ponto de falarmos, poxa vida, se eu tivesse me casado com aquele amor de infância, se eu tivesse me casado, enfim, ou se eu tivesse namorado, etc e tal, e o pensamento real, o sentimento subjacente real não é esse. É só uma questão mal resolvida que é dissipada com uma conversa. Pode ser que essa conversa confirme o sentimento, confirme o desejo, confirme o sonho, mas pode ser que não. De toda sorte, o benefício da dúvida faz consumir o cérebro e o cérebro vai tentar justificar isso com um comportamento. Esse comportamento pode se transformar numa obsessão por aquela pessoa e isso consumir um relacionamento atual ou consumir um relacionamento futuro com uma outra pessoa que poderia ser a pessoa legal para você. Pode consumir o seu relacionamento ideal e pode consumir você de ser o seu relacionamento ideal para uma outra pessoa também. Então, o benefício da dúvida custa mais caro do que você guardar aquela dúvida para você. Talvez, quando a gente fale, por exemplo, como no caso, meu amor mora ao lado, talvez essa pessoa não saiba que seja o seu amor. Talvez saiba, talvez não. De toda forma, uma conversa consegue colocar isso às claras, por assim dizer. Talvez seja um julgamento, como a gente falou aqui, a questão da nuvem. Você está enxergando um cavalo marinho nele ou nela. Enquanto que ela ou ele, por sua vez, pode não ver um cavalo marinho, pode ver outra coisa. Pode ser que veja um cavalo marinho também, não dá para saber se você não perguntar. Não tem como a gente fazer leitura mental do outro e achar que o outro pensa igual a gente. A primeira etapa aqui que a gente falou de nuvens diz exatamente isso, tá? Serviu para ilustrar exatamente isso. Eu espero que esse encontro sirva de convite estimulante para que os sonhos não sejam guardados na gaveta, sejam esculpidos. A liberdade do nosso coração, a liberdade do coração de vocês também. Todos merecemos amar. Mesmo que seja amar de novo e de novo e de novo. Uma das coisas que me ensinaram é que a beleza do amor é que sempre você pode amar de novo. Eu nunca esqueci isso. E eu vivi por isso. E fez toda a diferença na minha vida. Eu realmente espero que vocês também não se esqueçam disso. Vivam por isso também. Vou ver se tem mais alguma pergunta, me parece que não. Então eu fico por aqui, me despeço com um grande abraço. Eu espero ver vocês e os amigos de vocês, quem vocês quiserem fazer diferença, enfim, no nosso próximo encontro, quinta-feira, às 8 da noite. Vocês têm total liberdade para oferecer ideias para outros temas. Quer seja pelo Facebook, quer seja pelo YouTube, quer seja pelo Instagram, manda um direct, tanto faz. Como vocês se sentirem com maior liberdade, com mais à vontade para escreverem para mim. Tudo bem? Fico por aqui, me despeço com um grande e renovado abraço. Gratidão, fiquei emocionado, mas estou me segurando. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.